Amigos queridos, bem-vindos a mais um Buongiorno. Hoje estamos com um novo episódio da nossa série A Itália dos Brasileiros e voltamos a falar de Piemonte, a região do norte da Itália, na cidade de Torino, Turim, porque encontramos uma amiga nova que escolheu essa cidade para mudar de vida e começar uma carreira no mundo do turismo, né? Na área de turismo. Então, gente, acompanhe a nossa série, acompanhe nosso conteúdo, se lembre de se inscrever no canal. Como sempre, podem nos escutar também no Spotify, Apple Podcast e acompanhar os conteúdos também no Instagram e TikTok. Amigos, como sempre eu falo, lembre-se que l'Italia com Buongiorno São Paulo é qui, perto de vocês. Bom episódio a todos. Ciao! Buongiorno São Paulo. Dagli studi di Piazza Benedetto Callisto a San Paolo, benvenuti nella pineta degli italiani in Brasile. Tutte le settimane ti portiamo in giro per parlarti di storie, luoghi, imprese e persone, alla ricerca dell'identità italiana in Brasile e in America Latina. Buongiorno San Paolo, l'Italia è qui. Si parte! Então, bem-vindo a mais um episódio dessa nova série. Como já introduzimos na nossa introdução, a Itália dos brasileiros e das brasileiras, claramente, de Buongiorno São Paulo. Hoje estamos de novo na região Piemonte e vamos falar de Turim. Turim é uma cidade importante para a Itália, porque é uma cidade que foi a primeira capital da Itália, do Reino da Itália, em 1861, quando se reunificou, depois de 1.300 anos, isso já foi falado algumas vezes nos nossos episódios, e hoje vamos falar de Turim, juntos com uma guia de Florença, estava falando, estou acostumado a falar de Florença, mas vamos falar de Turim, né? Com uma guia de Turim, Ana Carvalho, e espero que ela me perdoe e me desculpe se eu tô como sempre, errando nos nossos podcasts. Bem-vinda, Ana Carvalho. Imagina. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito, muito obrigado por participar desse seriado A Itália dos Brasileiros, né? E hoje falamos de Turim, que é a cidade que... Turim é a cidade que você escolheu. Você é da onde, Ana? Eu nasci em São Paulo, vivi a minha vida toda em São Paulo e sempre tive uma curiosidade imensa por Torino. Não sei explicar porquê, mas essa cidade sempre me atraiu muito. E um dia eu tive o prazer de vir conhecer pessoalmente a cidade e acabei encontrando o meu marido. Opa, interessante. E seu marido é italiano, daqui de Turim? Isso, ele é torinese, de Turim. Torinese. Ah, muito, muito legal, muito lindo. Mais uma história ítalo-brasileira no nosso podcast, né? E, Ana, então vamos ver. Você é guia oficial, né, da cidade de Turim. Então você acompanha e explica um pouco a história de Turim, explica um pouco como assim os museus funcionam, um pouco tudo da cidade de Turim. O que você Isso. o que você faz, né? O teu dia, digamos, tradicional é levar principalmente brasileiros, né, para conhecer Turim. Isso, aqui na Itália, para trabalhar como guia de turismo, é necessário ter uma credencial. Eu não estou com ela aqui agora, mas depois eu posso te mostrar. Tem uma credencial, é necessário ter um registro na região Piemonte, né? Todas as regiões têm o seu elenco de guias credenciados. E é necessário ter sempre essa credencial pendurada, né, para levar os grupos, acompanhar turistas, entrar em museus
e fazer passeios. Desde 2019 eu tenho essa credencial, sou guia de turismo autorizada, Uhum. Na verdade, o meu intuito era mesmo de levar um pouco, né, dessa cidade fantástica, de todas essas maravilhas, belezas que a gente tem em Turim, para os brasileiros. E, infelizmente, a pandemia cortou um pouquinho, né, os planos, mas Sim. mas eu continuo, né? Eu continuo disponível, sou guia credenciada, sempre que possível, passeio com brasileiros, sempre Uhum. que chegam brasileiros aqui em Turim, a gente faz passeio não só na cidade, não só o walking tour pela cidade, como também em museus, nos principais museus da cidade, os mais importantes, como o Palácio Real, todo o Polo Real, que reúne outros museus, como o Arsenal Real, a Galeria Sabalda, tem o Museu Egípcio, o Museu do Uhum. Cinema, o Museu do Ressurgimento Sim. Italiano, que é o nacional, é o mais importante do país, como também alguns passeios nas redondezas. No entorno, na verdade, toda a região Piemonte é cheia de surpresas, né? Destinos fantásticos. A região Claro. Piemonte oferece não só Torino, mas não só Turim, mas também outras cidades nas montanhas, nos Alpes, é, passeios em estações de esqui. No inverno é um passeio muito divertido. Lagos como o Lago Maggiore, outros lagos que a gente tem nas redondezas, as colinas de Langhiero e Monferrato, que é onde se produzem alguns dos vinhos mais importantes da Itália, como Barolo, Barbaresco, Claro. E e tantas outras coisas. beleza, Ana. Então vamos tentar ajudar um pouquinho os nossos amigos ouvintes se introduzirem, né, a entender um pouco como é feita Turim e a fazer um pequeno tour virtual com a gente, né. A gente vai tentar falar um pouco da Turim, das origens de Turim, né, da Turim Uhum. romana, que tem muita coisa da Turim romana, da parte da Idade Média, um pouquinho, uma pincelada rapidamente, e também da história de Turim, do Savoia de Turim, né? Assim, que são os reis que reunificaram a Itália, e Turim como capital da Itália. Será que a gente consegue fazer essa caminhada rápida virtual? Vamos tentar, vamos Vamos tentar. tentar, vamos É, tentar. é interessante vir e conhecer também um pouquinho da cidade, para ilustrar um pouquinho dessa história, porque é uma história de mais de 2000 anos. Turim, na verdade, foi ocupada por uma. Os primeiros registros que se tem é de uma ocupação de povos que se chamavam taurinos em função em função da língua que eles falavam para se referir à montanha. Então, a junção de duas palavras que eram muito usadas, os estudiosos chamam de touro, acaba ficando touro. E por isso esses povos Ora, receberam esse nome de taurinenses. E taurinenses. taurinenses, os povos taurinos. E Uhum. eles ocuparam essa região, porque realmente era uma região, em toda essa área, uma região muito rica, porque tem os rios, tem as colinas, uma região realmente muito rica. E ali eles conseguiram sobreviver com muito mais facilidade do que na montanha, nos Alpes, que são aqui pertinho, mas oferecem grandes riscos, né?
por causa da altura. A gente tem montanhas de mais de 2.000 metros de altura, quase 3.000 metros de altura aqui nas Sim. redondezas. E as colinas oferecem também algumas grandes facilidades. Então, esses povos ocuparam essas terras e acabaram sendo descobertos pelos romanos Uhum. numa das incursões de Júlio César. Júlio César. Eu sempre confundo um pouco as línguas. E, enfim, isso mais ou menos 70 anos antes de Cristo, mas a cidade mesmo foi fundada alguns anos mais tarde, sob Augusto, e mais ou menos em 40 anos antes de Cristo, foi fundada Augusta Taurinorum. E hoje o que a gente tem dessa cidade, incrivelmente, é uma das portas da cidade romana, cercada por uma boa parte dos muros daquela cidade. A gente consegue ver exatamente, a gente tem um mapa mais ou menos ali onde tem a Porta Palatina, hoje a gente chama de Porta Palatina, para a gente ter uma ideia do Isso. que é aquela cidade. Para a gente ter uma ideia do Exatamente, que é Ana. aquela cidade, o Desculpa te quadrilátero romano. Desculpa te interromper, porque isso é Imagina. importante, né? Turim é uma das cidades que tem ainda a estrutura do quadrilátero romano, né? E, Ana, você então estava dizendo que esta Porta Palatina é o símbolo, digamos, da cidade romana. Isso é a estrutura mais íntegra que a gente tem daquela época. A gente também tem muitas outras coisas, parte desses muros, inclusive é possível ver também dos ângulos da cidade, onde existia uma torre, e a gente consegue ver mais ou menos como que funcionava, né, a torre de vigilância da cidade. Uhum. Do outro lado, no outro ângulo, onde hoje é os Jardins Reais do Palácio Real, a gente consegue ver uma boa parte, inclusive foi aberto recentemente para visitação o Teatro Romano. É uma parte porque muita coisa ainda está sendo descoberta, muita coisa ainda está sendo escavada. E o que a gente consegue ver daquele teatro, a gente consegue visitar atualmente, que faz parte do percurso do Palácio Real, do Polo Real de Torino. Sim. A gente também consegue ver, visitando o Polo Real, um dos museus que está dentro do circuito é o Museu de Antiguidades. Ele fica no subsolo da Galeria Sabalda, a gente consegue ver uma outra parte do teatro que está escondida, porque está embaixo, né, da estrutura da Galeria Sabalda, do teatro do Palácio Real. A gente consegue ver uma boa parte dos muros também daquela cidade romana, e visitando, que agora já indo para o Duomo de Torino, e embaixo a gente consegue ver também as escavações do que era uma igreja paleocristiana da época do início da era cristã, onde foi construída a catedral sobre aqueles escombros, né, do que restou daquela igreja. A gente também consegue ver bastante coisa daquela época, já da era cristã, né, já passando um pouquinho mais para frente. Infelizmente, a gente não consegue ver, agora, já indo um pouquinho mais para Piazza Castello, tem a outra porta, que seria a segunda, né, uma das 4 portas romanas. Infelizmente, a gente não tem mais a estrutura, mas no subsolo do Palácio Madama, que hoje é o Museu de Arte Antiga, a gente consegue ver um pouquinho, digamos, os restos daquela porta que também era romana, a porta decumana. A gente tem a Palatina de um lado, a decumana do outro, e depois a porta que veio a ser a porta Fibelona já na Idade Média. Entendi. Então, assim, já era uma cidade, digamos,
estruturada como romana e, assim, Turim não pegou tanta importância, talvez, na época romana, né, comparando a Milão, a outras cidades, né, do Império Romano. Porém, Turim depois, com o tempo, né, na história, ela chegou a ser uma cidade importante e especialmente, né, quando a gente começa a falar dos Savoias, né, porque na Idade Média, não sei, Ana, se você quer adicionar alguma coisa, mas na Idade Média também Turim não estava tão desenvolvida, digamos, tinha outras cidades, no Monferrato, tinha Asti, né, outras cidades que inclusive, Exatamente. né. E isso, se desenvolveram mais, elas tinham mais importância, né, do que Turim na Exato. época do Império Romano. Mas Turim era uma cidade muito importante, porque existe, não sei se você já comentou sobre a Via Francígena. Era uma Uhum, rota de sim. peregrinos e era a rota que ligava Roma ao norte da Europa, que Da Europa. atravessava os Alpes. Então, era uma rota muito importante para quem vinha do norte de qualquer lugar da Europa, sentido Roma. Tinha que Sim, aqueles Alpes, né? Existem outras vales também, outros vales, mas esse era um vale muito importante e era muito comum ser atravessado principalmente por peregrinos e era uma rota, até hoje, né? Uma rota muito importante. Muitos peregrinos até hoje fazem esse caminho a pé, indo sentido Santiago de Compostela. E essa era uma rota, por ser uma rota muito importante, Turim era a primeira parada. Então, a primeira parada de uma cidade grande, né? Então, sim. era muito comum parar em Torino, trocar a moeda, pagar as taxas, existiam as taxas na época, e depois continuar a viagem. Então, mas apesar disso, outras cidades como Chieri, algumas outras cidades eram mais desenvolvidas e tinham mais importância, principalmente na Idade Média. Se desenvolveram mais e tinha uma população muito maior. Claro, sim, sim, sim. E, mas depois, assim, vamos também começar a falar dessa grande família que, influenciou a vida do Piemonte, de Turim, mas também da Itália toda, né, que são os Savoia. É, Os Savoia são a família que, virou, né, rei, monarcas da Itália em 1861. E eles, na verdade, eles vêm da região que hoje pertence à França, que é Savoy, né? é E isso. eles falavam francês e italiano, mas mais francês no começo, né? E era uma das Ah, famílias aristocráticas, né, mais antigas da Europa, talvez até a mais antiga, né? Uma das mais antigas, com certeza. sim, é uma das maiores das dinastias mais longas e de extrema importância nessa região. Na verdade, os primeiros registros que se tem era já no século X, a gente chama de primeiro, né, da dinastia Savoia, que era Umberto Biancamano, que deu origem, né, a toda a dinastia, na região dos Alpes franceses, com origem em Chambéry, na cidade que hoje a gente chama de Chambéry, na França, hoje é na França. Sim. E aos poucos eles foram conquistando territórios através de acordos, alianças, casamentos, e, e foram conquistando o território, ampliando o território de domínio da família, e até que chegamos em 1563. Tem muita história antes disso, mas Uhum. é praticamente impossível falar em 1 minuto, 2 minutos. Mas chegamos em 1563 com a vitória de uma batalha muito importante por Emanuele Filiberto de Savoia. Foi quando ele decidiu
ele, o soberano da época, decidiu trazer a capital do ducado do Savoia de Chambéry para Torino, já que ele tinha reconquistado o território de Turim. E a partir daí, Turim começou a se desenvolver exponencialmente para atender todas as necessidades da família. Muitas coisas aconteceram até que a família tendo tantas relações com os nobres da região, tantas propriedades, tantos títulos nobres, a família foi sempre se desenvolvendo cada vez mais, até que chegamos em 1849, quando na época Vittorio Emanuele II, tinha em mãos a articulação e conseguiu transformar a Itália em um reino. A partir daí, que foi a unificação da Itália, em 1861 conseguiu transformar a Itália em um reino, sendo o primeiro rei desse território. Vittorio Emanuele II, que nasceu exatamente aqui em Turim, no Palazzo Carignano, na Praça Carignano, de mesmo nome, e hoje a gente consegue visitar, inclusive, os aposentos reais da família. É muito interessante isso, muito, muito interessante. E vamos lembrar para os nossos ouvintes, amigos, que Turim também não era uma cidade tão, como posso dizer, com uma história tão antiga, porque falamos dos taurinos, mas as outras cidades da Itália, especialmente no sul, já tinha um desenvolvimento por parte dos gregos, por parte assim dos romanos, claramente, dos povos antes dos gregos e romanos, e já existiam cidades. Então, Turim, como a Ana já falou, se desenvolveu a partir, provavelmente, né, do 1500, me lembra o ano da batalha, né, por favor. 1563. 1563, a Ana estudou mais história que eu. E quando, assim, outras cidades já tinham uma história de cidade mesmo, urbanizadas, mais antigas, né? Isto depois vamos fazer comparações nos próximos episódios, também para Florença é a mesma coisa, para Veneza é parecido. Assim, são cidades que se desenvolveram a partir de uma idade, por exemplo, idade média para Florença, e em comparação com Roma e Nápoles, né? São cidades mais novas. Mas, bom, chegamos ao Reino de Itália. O Reino da Itália ficou em Turim por alguns anos, depois se mudou para Florença, a capital ficou Florença por uns 5, 6 anos, e depois chegou em Roma, que era claramente o objetivo final desse grande projeto da reunificação da Itália depois de 1300 anos, porque a Itália realmente, com a queda do Império Romano, ficou para sempre dividida. E os Savoia de Turim conseguiram reunificar. Mas, Ana, se a gente tivesse que aconselhar, né? Esse é o seu trabalho. Aconselhar, por exemplo, 1 dia ou 2 dias em Turim, o que você falaria para visitar? Eu sei que tem muitas coisas, mas vamos lá. Eu sou um turista brasileiro, né, que chego da minha cidade no interior de São Paulo, sei lá, vou chutar uma cidade qualquer, eu sou de Valinhos, e chego Ok. em Turim. Tenho só 2 dias ou 3 dias, vamos lá. O que eu posso fazer em 2, 3 dias em Turim? Agora, eu recomendo um passeio pela cidade para conhecer pelo menos essa parte histórica, porque é muito interessante, é muito, muito mesmo interessante. Principalmente o Palácio Real, essa parte histórica, principalmente da dinastia Savoia, porque é uma história muito rica, muito, muito linda,
e faz parte também da história da Itália. Então, passando pela história do Savoy, a gente consegue entender também muito da história da Itália. O Museu Egípcio também, que é um museu muito importante, esse não precisa nem falar, que muita gente vem para Turim para conhecer o Museu Egípcio. O Museu de Cinema, que também é impressionante, lindo, lindo, e é realmente uma viagem no mundo do cinema. Só aí a gente já tem pelo menos 2 dias de passeio. 2 dias. Mas vamos complicar um pouquinho mais. A gente tem aqui nas redondezas, a gente tem a Sacra de São Miguel, a Sacra de São Michele. É um passeio que eu recomendo, é muito importante, muito lindo e vale muito a pena fazer. A Sacra de São Michele, ela tem uma história que começou lá no século X também, com muitas lendas, muitos mistérios, e ela está ali há mais de 1000 anos. A gente tem uma testemunha muito rica de arte medieval, arte já do Renascimento, da época do Renascimento, e é um monumento, realmente um monumento impressionante, de mais de 1000 anos, no alto de um monte de mais de 1000 metros de altura. E de lá de cima a gente consegue ter uma visão fantástica tanto da parte plana, né, de Turim, que fica, do outro lado a gente tem as colinas, quanto dos Alpes. A gente também consegue ver muito uma parte, claro, quando o tempo permite, a gente consegue ver bastante das montanhas, dos Alpes e principalmente do vale que eu estava contando antes, que é por onde os peregrinos sempre passaram, pela Via Francígena. Já do outro lado, a gente também tem a Superga em cima das colinas, da colina de Torino, que também é um monumento muito importante. É uma igreja, mas também é um monumento onde também, eu esqueci de falar que também na Sacra de São Michele também temos algumas, tem o mausoléu do Savoia, na Superga também a gente tem uma arquitetura riquíssima do século XVIII, assinada principalmente por Filippo Juvarra, que é um dos principais arquitetos da corte de Savoia. Tem também uma vista impressionante, é um passeio fantástico. E só que a gente já tem 2 dias completos, ou até 3. Mas é importante falar também que aqui pertinho de Turim a gente tem as colinas de Langhe Monferrato, onde são produzidos alguns dos melhores vinhos italianos, como Barolo, Baresco, Freisa, Grignolino. Então, vale muito a pena, porque é um território tombado pela Unesco como patrimônio da humanidade. Aliás, tudo isso que eu estou falando é patrimônio Unesco, tanto os palácios e castelos, quanto esse território onde a gente tem as colinas de Langhe e Monferrato. É um passeio fantástico, lindo, e além disso a gente tem ali, em todo aquele território, muitas das aldeias que até hoje preservam muito da arquitetura medieval. Além de poder provar, né, além de poder provar esses vinhos, esses produtos, não só, né, as uvas, mas também a gente tem as avelãs que são produzidas aqui na região. Famosíssimas. E são principalmente usadas pela Ferrero para a produção de Nutella, para a nossa produzir, maravilhosa. Ó, vou fazer
um pequeno spoiler, né, a gente falou dessas regiões com o episódio sobre Piemonte, né, que vocês podem escutar com Mac e Manu, e também falamos da Ferrero, porque nós entrevistamos também um diretor, né, da Ferrero do Brasil, né, e vocês podem ir Sim. no Spotify procurando o episódio, di Buongiorno Business, nesse caso da Ferrero. E, bom, Ana, eu agradeço você. Eu tenho pessoalmente uma última pergunta que normalmente nos ajuda a concluir os episódios do Buongiorno São Paulo e também desse seriado A Itália dos Brasileiros, né? É uma pergunta um pouquinho mais pessoal sobre a sua carreira, sobre os seus desejos, as suas vontades de fazer e viver em qualquer lugar do mundo, mas a pergunta é essa: se todos os caminhos levam para Roma, né, para Roma, qual é a sua Roma? Eu sei que essa pergunta em português no Brasil faz muito sentido, mas às vezes essa é uma pergunta que os italianos não conhecem, né? Qual é a sua Roma? Uau! É, Pode responder, é eu acho Turim, né? que a minha. Olha, Turim é encantadora, é fantástica. É lógico que eu não posso comparar com Florença, eu não posso comparar com Roma, Mas mas assim, são coisas diferentes, lógico. Turim são é uma cidade que tem diferentes. uma longa história, a gente tem períodos, né, que a gente que a cidade ocupa espaços diferentes na história, né? A gente tem a Fiat, né, que ocupou, que foi protagonista por alguns anos da história da Itália e no mundo também. Enfim, olha só, o meu desejo é só de poder transmitir um pouquinho dessa beleza, dessa cultura, principalmente para as pessoas, para os brasileiros, para os meus conterrâneos, e mostrar, emocionar e encantar as pessoas com essas histórias, com essas belezas e com toda essa riqueza cultural e paisagística também. E em muitas outras coisas, né? Porque aqui tem muitas delícias, né? Para os olhos, para os ouvidos, para o coração, para o paladar, para tudo. Que lindo. Muito lindo. Então, Ana Carvalho, de São Paulo para Turim, né, acompanhando turistas brasileiros na cidade de Turim, uma linda cidade que eu conheço e eu espero de poder visitar logo, tomando um bicerin, talvez juntos, né, Bicheirinho, com bicerin. certeza. Vamos explicar também nessa nossa viagem mais para frente o que que é o bicerin. Beleza. Tá ótimo. Ana, eu agradeço, em nome do Buongiorno São Paulo e agradeço a sua presença e por ter mostrado um pouco da sua Turim, minha Turim, né. E Eu se dei esse quiser nome cumprimentar, exatamente para transmitir essa ideia de que a minha Turim eu posso fazer ela sua. Então você também pode ter claro. a sua Turim do jeito que você desejar. Muito lindo isso, muito lindo. Então, Ana, se quiser lembrar os seus contatos ou também, assim, deixar um recado para os ouvintes, por favor. Obrigada. Eu estou disponível pelo WhatsApp, pelo meu WhatsApp está disponível também pelo Instagram, Instagram. minha Turim Uhum. com M no final. Também pelo Facebook, Minha Turim. E obrigado, Ana Carvalho, para esse Eu episódio que sobre Turim. agradeço. Muito E obrigada, foi um prazer estar aqui com você. um grande abraço e, como sempre, lembramos aos nossos amigos brasileiros e às brasileiras, l'Italia è qui. A Itália está aqui para vocês. Visitem Turim, visite a Itália. Un grande abbraccio. L'episodio di oggi è stato offerto da Dollare.
Se sei in Brasile e stai cercando una casa di cambio che lavori con efficacia, trasparenza e agilità, allora Dollare è la tua scelta. Richiedi subito il tuo preventivo su www.dollare.com.br. Hai bisogno di cambiare? Rivolgiti a Dollare.